Privilégio estar aqui com vocês mais uma vez. Eu não posso começar essa noite sem agradecer algumas pessoas, na verdade muitas pessoas, que há um mês atrás intercederam por mim, pela minha esposa, quando nós passamos por esse episódio parecido de um assalto à mão armada, né? Nós ficamos sabendo que no momento em que aquilo aconteceu, a igreja se prostrou em oração e Deus com certeza ouviu as orações, porque dentro de tudo aquilo que poderia ter acontecido, Deus nos preservou, cuidou da minha esposa, cuidou da minha filha, e graças a Deus as coisas aconteceram de maneira tranquila, apesar da circunstância. É esse Deus que cuida, esse Deus que age, esse Deus que protege, que nos acompanha, quando nós permitimos que Ele seja o nosso Deus. Bom, nós estamos dando sequência na série de sermões, Organize Sua Vida, retirada da carta de Tiago. O pastor Edmilson vem falando sobre isso. Isso tem uma característica muito marcante na carta de Tiago, é a praticidade dela. É uma carta que você consegue muito tranquilamente colocar ela na sua vida, aquilo que ela ensina, porque Tiago tem uma preocupação muito genuína com o cristianismo vivido, a maneira como as coisas acontecem. A carta ela é muito clara, direta e rica. Não tem muito rodeio. Tiago tinha um papo bem reto com o leitor. No capítulo 4, que é que nós vamos estar falando essa noite, Tiago fala sobre alguns conflitos que nós temos contra o próximo, conosco, com o inimigo e com Deus. Ele apresenta a ideia de que esses conflitos eles resultam de tensões que temos dentro de nós. E que nessas lutas nós enfrentamos muitas vezes a sedução do mundo, as paixões da carne e as ciladas do inimigo, que sempre está a postos para nos complicar. Mas nessa noite nós vamos falar sobre um texto bastante curto, vamos dizer assim, porém extremamente rico. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Tiago 4, versículos 13 ao 17. E o título do sermão dessa noite é Vivendo na Dependência de Deus. Vivendo na dependência de Deus. O texto vai ser projetado, caso você não tenha trazido a sua Bíblia, para que você possa acompanhar conosco. Tiago 4, versículos 13 a 17, diz assim: Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Você pode abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Deus, porque Tua presença é real em nosso meio. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor nos ensina através da Tua palavra. E eu quero clamar ao Senhor que nessa noite nós tenhamos a mente e o coração abertos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos mostrar nessa noite, Deus. E que o Senhor nos ajude, Deus, a tomar decisões ao Teu lado, reconhecer que existem áreas que precisam ser aprimoradas, que existem áreas que precisam ser entregues genuinamente e totalmente ao Senhor, Deus. Fala conosco nessa noite. Amém? Se tem uma palavra que define essa perícope, esses poucos versículos que nós lemos agora, por mais que ela não apareça no texto, é presunção. Se nós pudéssemos resumir aqui, Tiago está combatendo a presunção. Mas Edu, o que é presunção? No dicionário, presunção é a segurança ou confiança excessiva em mim mesmo, nas minhas ideias, nas minhas forças, nas minhas capacidades, excessiva em mim mesmo, é achar que eu posso mais do que aquilo que eu realmente posso. É achar que as coisas estão sob o meu controle quando elas não estão.
É achar que eu sou senhor de algumas coisas em que na verdade eu não tenho domínio nenhum. Isso seria a presunção. Presunção vem de um entendimento errado sobre nós mesmos. Presunçosos pensam que são do tamanho de Deus, e não são. Deus é Deus, independente de se Ele fizer, se Ele não fizer, se a doença vier, se a cura não vier, se a porta abrir, se a porta fechar, Ele é Deus, e nós não somos nada. Comparados a Deus, somos uma mísera fração. Mas o presunçoso, ele acha que ele é mais do que ele realmente é. Presunção é fazer os nossos planos como se estivéssemos no total controle do futuro. Nós não sabemos nem se amanhã todos nós estaremos vivos. Fisicamente falando, né? Eternamente eu creio que todos estaremos. Amém? Amém, né? Então tá bom. Presunção é viver como se a nossa vida não dependesse de Deus. Presunção envolve tomar em nossas próprias mãos a decisão de planejar e comandar a vida à parte de Deus. A questão não é não planejar, meus irmãos, por favor. A gente não vive como Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não é isso. Mas em tudo que nós fazemos, a palavra é muito clara e nos ensinar que Deus tem que estar na jogada. Porque se Deus não estiver na jogada, a chance de fazer besteira é muito grande. Porque eu vou ouvir as minhas vozes interiores e não a voz de Deus. Precisamos ter alvos, sonhos, planos, objetivos, mas em todos Deus deve estar no centro. Em todos, do menor ao maior, Deus tem que estar no centro. O propósito que nos move a algum objetivo, algum sonho, alguma realização, tem que estar relacionado a Deus. Tem que estar. Não tem outra alternativa. O problema é que muitas vezes nós agimos como aquelas pessoas que, depois dessas séries igual Irmãos à Obra, tem um monte de gente que acha que manja de edificação e de construção civil. Daí a pessoa vai lá e constrói a casa dela, faz o desenho aqui, assim, aquele jeito, e bota a cozinha aqui, o banheiro é lá, a sala... Só que a pessoa não manja nada do assunto. Absolutamente nada. Ela não tem conhecimento de causa para levar em consideração a questão de hidráulica, de elétrica, corrente de ar, o fluxo de ar, a questão da luminosidade, aonde que são os locais chaves para você colocar o alicerce para que a casa não venha a rachar. É ou não é, João? Que tem que ter todo esse cuidado quando você vai mexer com uma casa. Tem que saber o que está fazendo. Tem um monte de gente que acha que sabe e não sabe. Sabe o que é pior? Daí vai lá e pede para o engenheiro dar só o carimbo de aprovado, né? O carimbo do ISO 9000 e alguma coisa. Certificado de segurança. Mas não tem segurança nenhuma, o engenheiro não participou da obra. Ele ficou ausente disso. E a gente faz isso com Deus muitas vezes. Faz um monte de plano, equivocado, troca os pés pelas mãos, negligencia aquilo que é eterno, mas daí faz aquela oração pedindo, Deus abençoa aí, põe teu carimbo, teu certificado de abençoado. Está errado. Deus não age assim. Deus é misericordioso a ponto de fazer com que algumas casas acabem não ruindo tão rápido. Mas Ele não vai te dar a chancela, vamos dizer assim, de abençoado, se Ele não tiver participação na jogada, e não porque Ele não quer, mas é porque nós tomamos decisões sem Ele. Tem um ditado antigo que diz que se o plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Ou quem planta, colhe, mais simples. As nossas ações trazem reações de maior ou igual intensidade, ponto. Simples assim. Agora, se Deus estiver nos detalhes do alicerce da nossa vida, meu irmão, com certeza a nossa casa não ruirá. A casa não vai cair para o nosso lado, em nome de Jesus. E aqui eu já deixo a primeira reflexão para você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está falando contigo. Como você tem planejado a casa da tua vida? Como você tem planejado a casa do teu casamento? Como você tem planejado a casa
do relacionamento com seus filhos? Como você tem planejado a casa da administração dos seus recursos e bens, da sua empresa, do seu emprego, seu futuro? A vontade de quem está em primeiro lugar? A tua ou de Deus? Pensa a respeito, meu irmão. E aqui nós trazemos já o primeiro ensinamento da noite, eu quero que você guarde isso na tua mente. Nós não podemos ignorar a vontade de Deus. Não tem como. Nós não podemos ignorar a vontade de Deus. E a resposta é muito simples. Por que não, Edu? Porque é tolice. Porque é tolice. Sozinho nós não damos conta. Nós não damos conta, a verdade é essa. Nós dependemos de Deus em toda e qualquer circunstância para tomar toda e qualquer decisão. A não ser que nós queiramos pagar para ver até onde vai dar, e daí na hora que a casa começar a rachar, a gente vai entender o porquê, né? Mas o fato é esse, sozinhos nós não damos contas. A nossa vida ela é muito complexa. Olha o versículo 13. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Estamos falando de comerciantes aqui, prospectando crescimento, né? Mas entenda a subjetividade do assunto. Hoje ou amanhã, estamos falando de tempo. Alguém aqui controla o tempo? A palavra de Deus diz que a gente não pode acrescentar um dia sequer à nossa existência. Ou seja, eu dependo de Deus na administração do tempo. Esta ou aquela cidade, nós estamos falando de lugar. Nós dependemos de Deus até para uma adaptação em outro lugar. Nós dependemos de Deus para que nós nos sintamos acolhidos em lugares diferentes. Para que Deus levante pessoas nesse sentido. Passaremos um ano ali, volta a falar de tempo. Faremos negócios circunstancial. Está falando de algo aqui que eles não podem garantir absolutamente nada. Circunstancial, faremos negócios. Que tipo de negócio? Será que aquilo que eles tinham para comercializar a cidade queria comprar? Será que já não existiam outros fornecedores desse mesmo tipo de material? Será que já não existiam outros mercadores nesse mesmo ramo de atuação? Ganharemos dinheiro. Subjetivo também. Quanto dinheiro? Muito dinheiro, pouco dinheiro? Dinheiro nenhum? Vamos quebrar quando viajar? Nesse sentido, né? Nesse contexto. Tudo muito subjetivo. E a nossa vida é assim. Nós dependemos de Deus na tomada de cada uma dessas decisões também. Não é um conselho restrito ao passado. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos, mas o que prevalece é aquilo que está sendo feito, construído, alicerçado, alimentado, alinhado com Deus. Quer ter prosperidade no teu negócio, no teu casamento, no teu relacionamento com filhos, com os pais? Tem que ter Deus. Tem que ter Deus na jogada. Você pode fazer o plano que for, mas se ele não for o centro da tua existência, a chance de dar errado é muito grande. Vejam bem, a palavra de Deus ela não é contrária a planejar o futuro. Aposentadoria, isso é prudência. É pensar no amanhã, investir, poupar um dinheiro, sem ser refém do dinheiro, é lógico. Comprar um imóvel, tenho o sonho de deixar uma casa para o meu filho, glória a Deus, que o pai te conceda esse privilégio. Mas se você tiver 2, compra 2, para que depois eles não venham se matar por causa dessa casa. Em nome de Jesus. Tá? Infelizmente, a coisa que a gente mais vê hoje em dia são famílias se destruindo por causa de bens e de dinheiro. Por quê? O coração não está no lugar certo. Infelizmente. Mas de motivação precisa ter um princípio. O que te move a ter esse tipo de intenção, tem que trazer honra e glória ao nome do Senhor Jesus. Não pode ser um fim em si mesmo eu querer comprar uma outra casa. Para quê? Não sei, para ter. Poxa. Então pega esse dinheiro e vai ajudar quem precisa de verdade. Porque não tem um propósito. É capricho. É luxo. E a palavra tampouco está dizendo que nós não devemos prosperar nos negócios. Porque a palavra nos ensina que Deus nos abençoa também financeiramente. Que Ele se agrada
quando a gente consegue prosperar financeiramente. Para pensar comigo. Por que Deus não ficaria contente com você se você conseguisse abrir uma outra filial numa outra cidade? Você ia contratar mais pessoas. Consequentemente, menos desempregados. Famílias estariam sendo abençoadas trazendo recursos para o lar. É ou não é? Não é bênção? Mais pessoas estariam podendo dizimar. Você poderia estar dizimando de maneira mais regular e mais abundante. Você prosperando poderia, inclusive, investir na vida de um missionário e na plantação de uma igreja. Olha que bênção. Você contribuiria, você pagaria os seus impostos e contribuiria para a economia do nosso país. Não é sensacional? Então por que Deus não gostaria que você prosperasse? Mas entenderam que tem princípios empregados? Que existe um ciclo virtuoso de bênção? Quando eu prospero e eu contribuo para a polis, para a cidade, para a igreja, para o próximo, tem um princípio empregado. Eu não estou querendo ganhar dinheiro só por ganhar dinheiro. Para acumular. E para depois fazer os filhos, os netos se quebrar por causa daquilo que fica. Nossa vida é incerta, meus irmãos. Versículo 14, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Ou que Provérbios nos diz, não se gabe do dia de amanhã, você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Quem aqui já passou por alguma surpresa, em algum momento da vida em que você saiu de casa tudo certinho, achando que ia ser mais um dia regular, e de repente aconteceu uma tragédia, e você perdeu o chão? Que bom que não sou só eu. Alguém aqui já recebeu uma notícia do falecimento de um ente querido? Alguém aqui já perdeu o emprego? Alguém aqui recebeu? Pô, essa dói pra caramba, né? Quando alguém te liga da escola avisando que tua filha não está bem. Meu Deus do céu. Não está na nossa mão. Você não consegue garantir o dia de amanhã. Então, meu irmão e minha irmã, foca no hoje. Foca no agora. Sem imprudência, como eu já falei. Mas dê o devido valor ao dia de hoje, aquilo que está sob o teu controle. Aquilo que você pode vivenciar hoje, que você pode restaurar hoje. E que eu deixo mais uma reflexão para você. O que precisa ser resolvido na tua vida hoje? Desce do pedestal, deixa o Espírito Santo falar contigo nessa noite. O que precisa ser resolvido hoje na tua vida? Tem relacionamento quebrado? Tem aquela palavra torta que foi dita e que você não pediu perdão? Aquela mágoa que você está carregando no coração, achando que isso te faz melhor do que a outra pessoa? Hoje é o dia, porque talvez o amanhã não chegue. Para mim, ou para os meus. Somente quando estamos dentro da vontade de Deus, é que podemos ter confiança no futuro. Somente quando eu tenho essa convicção de que é Ele que me sustenta, que o amanhã para mim não é incerto. Porque mesmo que eu morra, mesmo que Ele me chame, eu sei que eu vou estar num lugar bem melhor do que aqui. Nossa vida é breve. Versículo 14b. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ontem pela manhã eu fui atender alguns clientes no litoral e eu tenho o hábito de fazer sempre o mesmo percurso e no pé da serra ali tem uma lanchonete chamada Pé da Serra. Sim, o dia que vocês passarem por ali tem um pão com bolinho que é sensacional, uma pimentinha caseira, o café com leite que é preparado na hora mesmo, não é aquele de máquina, sabe, que dá uma azia. Coisa boa, sabe? Você toma um café bacana. Fala que se tiver o que encomendei, de repente vai que ele me dá um desconto na próxima. Mas é muito bom mesmo, gente. E chegando nesse posto de conveniência, ali na lanchonete Pé da Serra, estava uma neblina muito densa mesmo. E assim, eu sou um cara meio palpiteiro, né? Eu desci do carro, assim, eu não conseguia ver o outro lado da BR, sinceridade. Estava um negócio bem interessante. E daí eu falei com o frentista, né? Eu falei, meu irmão, que neblina é essa? Cara, tá fechado, pelo jeito vai ficar assim o dia inteiro. O cara é da região, o cara sabe muito mais do que eu. Ele falou, não, daqui a pouco some. E eu pensei comigo, né? Não dá para ver outra placa. Como é que daqui a pouco some?
E eu entrei na lanchonete, pedi meu café, comi meu pão com bolinho, acho que eu fiquei ali 20, 25 minutos. Eu saí do posto, não tinha neblina. Na hora veio esse texto na minha mente. Porque a nossa vida é assim. Breve. Por maiores que a gente possa pensar que somos frágeis. Não precisa muito para nos derrubar. Isso a gente tem que ter na nossa mente, no nosso coração. Porque a nossa vida é breve. Nós não podemos desperdiçá-la, nem vivê-la na contramão da vontade de Deus. Porque a nossa vida é breve, você tem que viver a plenitude de tudo aquilo que Deus tem sonhado para você, para o teu casamento, para o teu emprego, para os teus filhos, para a tua família. E não é amanhã, não é quando eu me aposentar, não é quando eu tiver mais dinheiro, é hoje e agora. Volto a dizer, talvez o amanhã não chegue para alguns de nós. E nós perdemos tempo fazendo muitos planos para um dia que não vai chegar. Isso é perder tempo. Isso é viver na contramão da vontade de Deus. Mas quando nós vivemos na dependência e confiantes na vontade de Deus, mesmo os planos frustrados são motivos para crescimento e gratidão. Eu já falei para vocês aqui, acho que uma vez, com Deus você não perde. Ou você ganha ou você cresce. Você nunca perde. Ou as coisas acontecem de maneira que você venha ter a convicção de que você fez o que era certo e estava no caminho certo, e Deus cuidou para que aquilo se realizasse, ou você vai ter um aprendizado que você vai levar para a tua vida inteira. Essa é a caminhada com Deus. Eu quero que você pense mais uma vez. Você tem desperdiçado a sua vida? Ou tem buscado experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em tudo que tange a sua existência? Você tem curtido os pequenos sabores da tua vida? Agradecido por aquela refeição em família? Aquela viagem que você pôde fazer e de repente nem foi lá para Florianópolis, foi aqui para Ipanema mesmo, foi para a Praia de Leste, foi para Matinhos. Mas a preciosidade não está no lugar, está na experiência com pessoas que a gente ama. Isso faz toda a diferença. E assim, eu já falei, creio que algumas vezes aqui, muitos irmãos já sabem, eu tenho um ministério na capelania prisional, e eu falo com muito pesar, assim, que de cada 10 mulheres que saem da penitenciária, 9 voltam para o crime. Mas eu tive o privilégio de ano passado discipular a Erileia. A Erileia saiu recentemente da unidade. E ela cansou de ignorar a vontade de Deus. Pensa numa menina inteligentíssima, fez escolhas erradas, com certeza, pagou pelo erro, porque faz parte do processo, mas que tem feito escolhas sensacionais e Deus tem honrado ela. Ela só cogitou a possibilidade de começar a costurar, ela ganhou uma máquina, mas se eu falar errado, vocês não vão dar risada, tá? Overlock. Tá certo? Obrigado. Ui, que bom, Deus é pai mesmo. Pensei que ia queimar o filme aqui. E ela está trabalhando. Enquanto muitas saem já se encostando numa biqueira, já tentando fazer uma correria para levantar um e garantir a sua existência, ela parou de ignorar a vontade de Deus e está se dedicando para viver tudo aquilo que Deus tem para a vida dela e dos filhos dela. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai cuidar dela. Não é dessa da foto ainda não, tá? Mas valeu, Rodrigo. Obrigado. Segundo ensinamento, não devemos desobedecer à vontade de Deus. Versículo 17, pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E o fazer o bem aqui nessa citação não está falando de, como é que eu posso dizer, caridade, ajudar o próximo. Não está falando nesse sentido, mas está afirmando que aquele que sabe o que deve fazer, que sabe qual que é o caminho correto, e opta em não fazer, ele está pecando. Pela desobediência, pela rebeldia e principalmente pelo orgulho. Achando que a vontade dele é soberana em relação a de Deus. A teologia clássica diz que nós temos 2 tipos de pecado. Pecado de comissão,
que são aqueles que a gente comete, intencionalmente ou não, e os pecados de omissão, que é exatamente isso que a palavra está dizendo. Aquilo que eu sei que eu devo fazer, e mesmo assim eu não faço. E meus irmãos, muitas vezes isso são escolhas. Muitas vezes essas decisões são escolhas. Infelizmente, muitas pessoas conhecem a vontade de Deus, mas deliberadamente preferem caminhar sozinhas. Preferem fazer do próprio jeito. E por isso sofrem as consequências. Quando isso acontece, estamos pecando conscientemente contra Deus, agindo como se a nossa vontade ou o nosso jeito fosse o melhor, e agindo assim, nos tornamos rebeldes e afrontamos a autoridade do Pai. Mas olha o que a palavra de Deus nos diz em Deuteronômio 30, 15, 18a. Essa palavra aqui é para você e é para mim, é hoje e é sempre, tá, meu irmão? Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Está muito claro, não está? Bastante. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Condicionante. Se eu faço, Deus me proporciona algumas coisas diferentes. Mas entendam, Ele te dá a chance de escolher. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, está bem claro, estou te dando a oportunidade de fazer o que é certo, mas se mesmo assim você decidir fazer o que é errado, te dou livre-arbítrio. Você não é um fantoche na mão de Deus. Ele te dá essa oportunidade de fazer escolhas. Eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Talvez emocionalmente, talvez moralmente, talvez espiritualmente. Mas a verdade é que Deus te oferece, dia após dia, uma oportunidade de fazer diferente. Nesse contexto, nós vemos Deus libertando os israelitas da escravidão no Egito, e Ele deu a eles essa oportunidade de livres serem diferentes. Assim como em Cristo, nós somos libertos da escravidão do pecado, para poder viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas assim como foi no passado, decisões precisam ser tomadas. E caminhos precisam ser escolhidos. Quando eu não faço o que a palavra de Deus me orienta, peco pelo orgulho, pois me coloco como autossuficiente e dono do meu nariz. O nome disso é egolatria, ou no português mais vulgar, umbigolatria. É exatamente isso. É isso que está mostrando aqui. E agora sim, a foto da Larissa. Por favor, Rodrigo. Aconteceu um episódio bastante interessante. Para quem não conhece, isso daí é dentro da Penitenciária Feminina do Paraná. Do nosso lado direito, a Jaqueline, do nosso lado esquerdo, a Larissa. E aconteceu que, fazendo sementes com essas mulheres, nós não obrigamos ninguém a se batizar, é lógico, né? E aconteceu que das 5 que haviam combinado que seriam batizadas, apenas 2 quiseram ir até o final. E eu fiz uma brincadeira com a Larissa, né? Eu falei, você também vai desistir? A razão que as levou a desistir, as demais não vem ao caso, e eu respeito a decisão delas. Eu falei brincando para ela, eu falei, você também vai desistir, Larissa? Ela falou, não, pastor, eu cansei de desobedecer a Deus. Hoje eu entrego a minha vida, aqui dentro mesmo, não é nesse batistério quentinho, é naquela piscininha, estava gelado pra caramba, mas ela tinha uma percepção, ela tinha muito claro, na mente e no coração dela, que ela precisava escolher um caminho. E ela escolheu. Tive o privilégio de batizar essas 2 moças. Hoje elas são membros da Igreja Batista do Bacaxiri. Ambas trabalham dentro da unidade e têm discipulado pessoas dentro da penitenciária. Tem gente que fala que aquilo lá é a igreja do diabo, mas eu tenho visto Jesus a todo instante lá dentro. Sabe por quê? Porque elas têm tomado decisões. Elas têm feito escolhas.
e Deus tem honrado elas lá dentro. Terceiro ensinamento, meus irmãos, a vontade de Deus é sempre a melhor escolha. Olha o que o versículo 15 nos diz. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Isto é submissão. Se o Senhor quiser, eu vou fazer. E Ele deixa claro aquilo que Ele quer, aquilo que Ele não quer. Na maior parte das vezes está por escrito, inclusive. Então, para a gente não se fazer de tonto. Então, está aqui. Em João 4,34, Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Palavra de Jesus. A vontade de Deus é o que dirigia Jesus no seu ministério. Guarda essa frase no teu coração, meu irmão. O lugar mais seguro para uma pessoa estar é no centro da vontade de Deus. Repete comigo. O lugar mais seguro para uma pessoa estar é no centro da vontade de Deus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios 5,17. Não sejam insensatos. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor na vida de vocês, em cada área da vida de vocês. E eu queria falar de um casal assim que é muito especial para mim, no contexto familiar e ministerial, que é o Roberto e a Carol. Para vocês entenderem o contexto, eles viviam juntos como casal durante muitos anos. Deus tinha dado já 2 filhos, mas Deus incomodou os dois a fazer o que era certo. E depois de muitas conversas, algumas discussões, ter que mexer com algumas coisas do passado e colocar alguns pingos nos is, eu e o pastor Edmilson tivemos o privilégio de fazer o casamento deles. Sim, foi meu primeiro casamento enquanto pastor, então isso tem já uma dimensão extraordinária. Com o pastor Edmilson, que é um dos meus pastores, de um casal que eu amo tanto, foi sensacional. Eles fizeram o que era certo, e olha que interessante. Quando eles tomaram essa decisão de regularizar a situação deles, diante dos homens e diante de Deus, eles honraram os pais. Inclusive o Mário, que já é falecido, pai da Carol. Eles deram uma lição para os filhos da seriedade que é um matrimônio, a seriedade que é uma família. E eles deram um testemunho para muitas pessoas que vieram questionar por que depois de tanto tempo se casar. Vocês já estavam praticamente casados, mas porque era aquilo que Deus queria para a vida deles. Essa foi a resposta deles. E olha que interessante, daí a bênção não para por aí. Porque o Roberto queria se batizar. Então eu tive o privilégio de discipular o Roberto. E depois do casamento veio o batismo. E ele obedeceu mais uma ordenança. A motivação dele sempre falou: fazer o que é certo para Deus. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero viver os planos que Deus tem para mim em todas as áreas da minha vida. Cada encontro ele deixava isso muito claro. E agora eles já estão em uma outra fase da submissão, que é o de fazer discípulos e testemunhar do que Deus tem feito na vida deles. Você pode ver na foto, cadê? Roberto, Carol, Lucas e o Isaac, são guardiões do reino aqui da igreja. Nesse dia, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam no Jardim das Américas, batendo de porta em porta para falar de Jesus para a vizinhança. Por quê? Por quê? Porque é a vontade de Deus para a vida deles. Foi para isso que Deus separou eles. Para levar o nome de Jesus aonde eles colocarem a planta dos pés. E eu não tenho dúvida que Deus vai continuar usando eles e vai preparar aqueles 2 meninos para fazer grandes coisas em nome de Jesus. Fazer a vontade de Deus é sempre a melhor alternativa. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11.
Quem obedece à vontade de Deus pode até não ter uma vida fácil, mas certamente vai ter uma vida plena e feliz. Meus irmãos, já caminhando para o final, diante de tudo que vimos e ouvimos essa noite, nós podemos tirar 3 ensinamentos muito claros. Primeiro, não podemos ignorar a vontade de Deus. Segundo, não devemos desobedecer à vontade de Deus. Terceiro ensinamento, a vontade de Deus é sempre a melhor escolha. Amém? Todos comigo? Mas agora eu quero perguntar para você, meu irmão. Para você, minha irmã. Qual tem sido a sua atitude em relação à vontade de Deus? Nós passeamos por alguns trechos aqui que deixam muito claro qual é o tipo de decisão que Deus espera que você tome. Qual é o tipo de postura que Deus espera que você tenha. Nos relacionamentos com as pessoas, volto a dizer, você precisa pedir perdão para alguém. Você precisa perdoar alguém. Tem alguma questão que está enroscada de relacionamento e que por mais que você finja que não acontece, esse negócio te tira o sono, tira a paz. Que atitude Deus espera que você tenha em relação a isso? Em suas atividades, meus irmãos, minhas irmãs, você tem agido com autossuficiência? Achando que você se basta? Que você é soberano diante das circunstâncias? Ou você tem buscado em Deus as respostas? Não só para quando falta o chão, mas quando as coisas estão bem, inclusive. Para saber o que Deus quer fazer com a tua vida e na tua vida. Você tem dado um jeitinho para deixar as coisas mais fáceis, mesmo sabendo que isso desagrada a Deus? Infelizmente não é pouco, às vezes, que a gente ouve de irmãos que só negam impostos e quer que a vida dê certo, e quer que a empresa prospere, e quer que os negócios cresçam. Não tem como. E o mais importante, meus irmãos, em seu relacionamento com Deus, o que precisa ser ajustado? Talvez a tua situação seja parecida como era da Carol e do Roberto. Você precisa alinhar o teu casamento àquilo que Deus espera que seja o seu casamento. Talvez você precise se regular nos dízimos, entendendo que isso é uma ordenança bíblica. Talvez Deus já tenha te incomodado algumas vezes aqui em relação à decisão pelo batismo. E você continua negligenciando e procrastinando essa decisão. Como se isso não fosse algo importante. Como se isso não fosse um mandamento de Deus para mim e para você. Seja qual for a área da tua vida que está em desacordo com a vontade de Deus, eu quero te convidar a sair do teu lugar. Nós vamos orar aqui na frente. Nós vamos entregar essas áreas diante do Senhor e clamar pela presença dEle, para que a gente venha de verdade viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se o Espírito Santo te incomodou e você entendeu que é hora de tomar uma decisão pelo batismo, eu vou te pedir para procurar pelo pastor Edmilson. E a gente vai caminhar contigo. Amém? Saia do seu lugar. Vem aqui na frente. Venha colocar diante de Deus qual é a área da tua vida que está desalinhada, que não está coerente com aquilo que Deus sonha para você. E nós vamos orar. Deixa que nada te impeça. Agora é você e Deus.
Uma decisão tua que você está tomando hoje, de ser obediente ao Senhor em todas as áreas da sua vida. Eu creio que Deus falou com mais pessoas hoje aqui. Deus amado, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te agradecer pelo privilégio, Pai, de poder nos relacionar com o Senhor, Deus. Saber que o Senhor ouve as nossas súplicas, as nossas orações, Deus. E eu quero te agradecer, porque eu tenho certeza, Pai, que hoje é o primeiro dia de uma vida diferente para esses meus irmãos, Pai, que se colocam aqui na frente, reconhecendo a necessidade, Pai, de um realinhamento da vida deles com a Tua vontade. E eu quero clamar ao Senhor, Pai, que eles não saiam daqui hoje sem resposta, sem a convicção que eles vieram buscar. Que eles possam sair daqui hoje renovados, Pai, cobertos com Teu Santo Espírito, Pai, cientes, Pai, de que ainda teremos muitas tribulações nessa vida, mas a caminhada ao Teu lado, Pai, vivendo a Tua vontade, nos dá garantia, Pai, de uma vida feliz e próspera, Deus. Tenho certeza, Pai, que algumas pessoas se sentiram um pouco constrangidas a vir até aqui, mas eu clamo ao Senhor que no íntimo delas elas possam sair daqui também convictas de que o Senhor as conhece, de que o Senhor sabe quais são as áreas que precisam ser aprimoradas, renovadas, e que a partir de hoje tudo realmente possa se fazer novo na vida delas, Deus. Pai, eu te agradeço, Pai, porque a cada manhã o Senhor nos oferece, o Senhor nos proporciona a possibilidade de fazer escolhas ao Teu lado. E uma vez que nós tomamos essas decisões ao Teu lado, Pai, o Senhor cuida, o Senhor trata, o Senhor restaura, o Senhor renova, o Senhor coloca novos sonhos, novos projetos, novos desafios inclusive, Deus, mas todos eles com um princípio muito claro, que é de fazer a Tua vontade, Deus. Eu clamo ao Senhor, Pai, não permita que ninguém saia daqui como chegou, mas que essa sede de fazer a Tua vontade não cesse até que a gente possa chamar o Senhor de amigo. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço, Pai. Amém.